Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Com vocês. Gosto muito de passear o mundo inteiro, mas amo estar com vocês. Amém? Isso é bom, nós nos sentimos em casa. Quantos se sentem em casa aqui? Às vezes eu falo, você pensa que eu estou brincando, mas é verdade, irmãos. Nem as músicas do Eliezer é tão bem cantada, nem pelo Eliezer, do que aqui. Por quê? Porque nós nos sentimos em casa nesse lugar e é muito bom estar aqui. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Mais um culto de ceia, graças a Deus. Vamos fazer isso até que Ele venha, porque Ele disse que vem. E nós somos os que acreditam que Ele vem. Amém, irmãos? Por isso nós rompemos com situações, vencemos às vezes a nós mesmos. Vencemos barreiras, circunstâncias, adversidades. Para quê? Para permanecer firmes e inabaláveis no Senhor. Decidimos por Ele, escolhemos para estar com Ele. Quantos fizeram isso aqui? Hoje exatamente, você abriu mão, irmãos, de estar no sossego, no descanso do seu lar. Você abriu mão de fazer coisas que você talvez queria estar fazendo nesse exato momento para estar com Ele. E quando você está fazendo isso, você está fazendo a vontade dEle, crendo que um dia estaremos com Ele para sempre. Amém? Também entendemos que os dias não são fáceis, os dias são maus. Eu acho interessante, eu vou começar por isso. Eu acho interessante quando Paulo, ele escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, ele diz: sabe, porém isso, nos últimos tempos haverá tempos difíceis, ou nos últimos dias haverá tempos difíceis. E é interessante ouvir isso de um homem como o apóstolo Paulo, quando, na verdade, o cara foi açoitado inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes fustigado com vara, sofreu todo tipo de perseguição que um homem pode sofrer, e ele nem considera aqueles tempos. Ele diz, nos últimos dias, Paulo falando dos nossos dias, ele diz, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Quantos concordam que nós estamos passando por tempos difíceis? Nós vamos começar a discorrer por isso, vamos passar por uns versículos, até os 5 pelo menos, vamos lá. Verso 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Eu quero segurar um pouco aqui, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Esses são relatos que Paulo dá a respeito dos últimos dias. Verso 5, por favor. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. O versículo 5, ele fala de algo precioso, que ele fala que esses homens, você viu a qualidade de pessoas que ele está falando, você está comigo? Sim ou não? Ele fala que esses homens são os homens que têm forma de piedade. Vou traduzir para você, são religiosos. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, eles têm forma de crente. Eles parecem crente, mas eles negam o verdadeiro cristianismo. Você está comigo? Versículo 13, pula direto para o 13, eu quero ler esse. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior. O que é o impostor? O impostor é aquele que está ocupando um lugar, mas na verdade ele não é dali. Você pode repetir comigo? O pastor começou bem. No versículo 5 ele diz que esses homens, tendo forma de piedade, eles negam, entretanto, o poder. No versículo 13 ele diz que os perversos, eles são impostores. Do que nós estamos falando, irmãos? Nós estamos falando de um cristianismo que aceitou, talvez, a proposta que alguém fez. Quantos já receberam a proposta aqui, se você quer aceitar Jesus como teu Senhor? Você já aceitou, recebeu essa proposta, sim ou não? Você aceitou? E quantos entendem que agora Jesus sendo seu Senhor, você não pode mais fazer a sua vontade? Agora que pegou. E aí? Essa responda para si mesmo. Você continua fazendo a sua vontade ou a vontade daquele que te chamou? Porque se agora você não é mais dono de si, você não é mais dono do seu nariz, você não faz mais aquilo que você quer fazer. Mas você faz aquilo que o teu chefe, que o teu senhor, o teu dono, te chama para fazer.
E se nós andarmos com esse entendimento, irmãos, é importante nós pegarmos alguns detalhes das Escrituras, e eu quero dar um conselho para você. Pega alguns detalhes das Escrituras e confessa ele todos os dias. Se você confessar todos os dias, Jesus é o meu Senhor, 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 você muda 90% das suas práticas. Estou falando com alguém aqui, não? Ou só está eu aqui? Por quê, queridos? Porque é importante nós entendermos que nós fomos chamados para ser igreja. E chamado para ser igreja, não fomos chamados para ser um clube, para fazermos aquilo que a gente quer. Quantos aqui já tem carteirinha de algum clube, Sesc, SESI, alguma coisa assim? Você vai lá quando quer, sim ou não? Eu já fui sócio do Sesc por 3 anos e nunca fui lá. Né? Sócio do Sesc de Bertioga, diz que é um dos melhores da Baixada, né? 3 anos eu fui sócio, nunca fui lá. Esses dias eu passei por lá e já fui sócio aqui. Sei nem como é lá dentro. Então você entende que você agora faz parte de um cristianismo, você faz parte de uma nova vida e que você não faz parte de um clube. Mas às vezes, irmãos, a culpa são dos pregadores, porque ensina para você que se você aceitar Jesus, tudo muda na tua vida, né? Aceitou Jesus, está tudo certo, tua vida muda. Não, você tem que mudar. Sabe aquela propaganda, tem militar aqui, sabe aquela propaganda? Venha ser um servo da Marinha do Brasil. Aí você vê na propaganda lá, um tenente de cap branco, na frente de um navio, e mais 3 ou 4 marinheiros com ele sorrindo, que coisa linda. Aí você diz, rapaz, eu quero isso. Aí você vai lá e se alista, aí na primeira semana se ferra todinho, porque o treinamento é doído, é triste o negócio. Agora tu não faz mais a tua vontade, uma das primeiras coisas que você assina, entrando para a Marinha do Brasil, é renunciando à sua própria vida. Talvez você não saiba disso, né? Nunca se alistou para a Marinha. Mas você renuncia à sua própria vida e diz, a minha vida agora está a serviço da Marinha do Brasil. Mas quando você viu lá, era o cara de branco, sorrindo, tudo bonito demais. E você diz, eu quero isso. Às vezes a ideia que nós temos de um evangelho é que as coisas são tão bonitas demais que nós queremos isso, mas deixa eu falar algo para você. Jesus chamou eu e você para viver como ele viveu. Para fazer não mais a tua vontade, mas a vontade daquele que te chamou. Jesus fez isso, irmãos. É lindo nós dizermos que nós iremos para ele, estaremos com ele para sempre. Irmãos, esses dias eu estava conversando com Vanessa a respeito das coisas do Senhor. E nós falávamos sobre os aprendizados. Cara, nós temos aprendido tanto. Nós fazemos rema, nós fazemos escola de ministros. Nós participamos de conferências, estamos sempre aprendendo. Aí Vanessa soltou uma, irmãos. Rapaz, eu falei, meu Deus do céu. Não foi carne nem sangue que te revelou essa, não. Mas ela disse assim, se nós estivermos fazendo essas coisas e não estivermos andando nas práticas, nós estamos acumulando juízo para nós. Me converti depois dessa palavra, Vanessa me converteu ao Senhor. Porque se nós estivermos, irmãos, recebendo tanto como nós temos recebido, e se nós não colocarmos a palavra em prática, nós estamos acumulando juízo para nós. Quantos sabem que o juízo de Deus vai vir primeiro para a igreja? Não te dá nenhum tremor nas pernas quanto a isso, não? Não, pastor, já aceitei Jesus. Então está tudo certo. Deixa eu falar para você, enquanto maior o teu conhecimento, maior você será cobrado, queridos. Enquanto mais tempo você tem ouvindo e se submetendo a essa palavra, mais você vai ser cobrado. A semente do sobrenatural está em você, e se você andar nela, vai ficar tudo mais fácil. Amém? Na verdade, essa é só a introdução, a mensagem da cruz, é um pouco mais picante do que essa ainda. Essa é só a introdução. Aleluia. A mensagem da cruz, por quê? Porque nós olhamos para a cruz de Cristo e vemos algo como tão lindo, como Jesus foi lá e venceu por nós, Jesus sofreu por nós. Jesus fez o que ele não queria fazer, andou pelos lugares que ele não queria andar. Depois ele disse a Pedro que Pedro passaria por coisas que Pedro não queria passar. E nós, irmãos, quantos de nós estamos fazendo o que Jesus quer que nós façamos e não aquilo que nós queremos? Deixa eu falar algo para você bem claro. Toda palavra que nós ministramos aqui não é para você se escandalizar, não é para você se chatear, não é para você se culpar, não, é para ajudar você, para incentivar você a crescer. Amém, irmãos? Amém.
É para incentivar você a ser uma pessoa melhor. Porque, irmãos, eu prefiro ter 3 pessoas do meu lado crente de verdade do que 500. Como aqueles que Paulo fala para Timóteo. Irreverentes, infatuados, desobedientes aos pais, ingratos, sem afeição natural, sem misericórdia. Eu não quero esses do meu lado. Eu quero pessoas crentes do meu lado. Amém? Jesus, ele foi o primeiro a carregar a cruz dele. E é importante, nós olhamos para a cruz na semana passada, e foi tão top aquela peça que as crianças fizeram aqui, Jesus carregando a cruz, sendo pregado na cruz. Pô, que coisa linda. Falar nisso, Jesus não veio hoje, né? Ah, Jesus. Me lembra de falar com Jesus mais tarde, tá, gente? Mas aquela coisa maravilhosa, sabe? É bonito de ver, uma peça engraçada, as crianças se divertindo, chicoteando as costas de Jesus. Mas sabe, irmãos, ele foi chicoteado de verdade. Não foi encenação, não. O negócio foi doloroso mesmo. Ele fez, irmãos, ele sofreu para que eu e você não precisasse sofrer. Ele pagou a minha dívida e a tua dívida. Mas ele também não te chamou assim, aliste-se na Marinha do Brasil, para vestir aquele capzinho branco e ficar só viajando nos navios por aí, não. Ele te chamou para fazer alguma coisa, ele te chamou para trabalhar, ele te chamou para fazer coisas que você não quer fazer. Militarismo aqui sabe que as primeiras semanas você vai limpar banheiro lá, irmãos. Você vai passar por coisas que você não quer passar. Vai se submeter a coisas que você não quer se submeter. Para quê? Para poder dizer assim, eu sou um marinheiro de verdade. O cristianismo não é diferente, irmão. Ser cristão não é só vir à igreja ao domingo, não. Ser cristão é muito mais do que isso. É levar consigo a cruz de Cristo. Cristo foi um grande exemplo para nós. Eu vou ler com você em Filipenses 2. Eu acho interessante quando eu estava lendo esse texto. As irmãs, o louvor começou a ensaiar aqui cantando. E a si mesmo se humilhou. Filipenses capítulo 2, versículo de número 8. Que diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus foi o nosso maior exemplo, que Jesus ele se esvaziou de si mesmo. Nós vamos ler o texto completo. Jesus se esvaziou de si mesmo. Jesus abriu mão, irmãos, da posição que ele estava, se humilhou, mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas às vezes nós, irmãos, por qualquer coisinha, nós já queremos parar, já desmotivamos, já desanimamos, sabe? Uma dorzinha de cabeça nos deixa em casa, nos deixa fora do propósito de Deus, uma gripe qualquer. Sabe de uma coisa, queridos? Não pode não. Não pode não. Por quê? Porque você não foi chamado para ser fraco, você foi chamado para ser forte. Amém. Glória a Deus, que alguém pegou a visão. No versículo 5, um pouco antes, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós, diga em mim. Diga, eu devo ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. O que Cristo fez? Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, como nós já lemos, tornando-se obediente até a morte. Ele se esvaziou de si mesmo. Irmãos, nós estamos passando por um período em que nós ficamos chateados com qualquer coisa, e às vezes dentro da igreja. Ficamos chateados com qualquer coisa já é motivo para nos chatear. E eu quero perguntar para você, você tem se esvaziado de si mesmo? Se qualquer coisa já te magoa, te deixa chateadinho, não, o menino da mídia não colocou lá direito o versículo para eu ler? Ah, menino da mídia. Poxa, o louvor hoje não está muito bom não, né? Avaliando coisas, irmãos. Em que caminho nós temos seguido? Será que é o caminho de Cristo? Eu quero que você pegue essa palavra para você, tá bom? Se no final dela você não gostar mais de mim, tá tudo bem para mim.
eu entendo estar fazendo a vontade do Senhor. Jesus se esvaziou, mas nós não estamos prontos para nos esvaziar de nós mesmos, nem na questão de opiniões. Quando Paulo falou para Timóteo, que era um jovem pastor, ele disse assim, nos últimos tempos, ou nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Ele estava falando, sabe do quê? De hoje, onde um pastor não pode chamar a tua atenção que você sai da igreja. Ninguém ri para não parecer que é contigo. O pastor não pode chamar a sua atenção porque você sai da igreja. Não vou mais nessa igreja não, pastor chato. Eu lembro da menininha, criança que faz assim. Pastor, sua esposa é muito chata. Não gosto dela. Por quê? Porque chamou a atenção dela. E quantas crianças tem na igreja que não fala nada disso, mas chamou a atenção, sai da igreja. Tirou meu cargo. Como é que pode, pastor? Me tirou da bateria? Sou baterista, bom. Eu não era nada. Agora sou baterista. Pastor me tira da bateria. Como é que pode? Aí sai da igreja. Saímos da igreja por coisas banais. Ficamos chateados às vezes porque o outro irmão foi promovido e eu não. Já viu isso, irmãos? Acontecer, acontece. Não estou falando de algo que é de outro mundo, não. É do Brasil ainda. Porque outro irmão está sendo promovido. Como é que pode o pastor? Tudo é a Michele, líder do louvor, a bambambam da igreja. Que pastor é esse? Ei, irmãos, pelo amor de Deus, sai dessa. Olha para o irmão do lado e diga, seja crente. Nós estamos falando sobre a mensagem da cruz. Em 1 de Coríntios, capítulo 1 e versículo 18, abre lá, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Essa mídia está de sucesso demais, hein? Meu Deus do céu. Nessa igreja dá para pregar sentado aí agora. A gente fica sentado aí pregando, porque a mídia está entregando tudo para a gente, né? Vamos lá, 1 Coríntios 1,18 diz, certamente, diga certamente. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. A palavra da cruz parece ser loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez você não entenda, mas quando você abre a mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus é incomparavelmente melhor para tu, a teu próprio respeito. Aí parece loucura. Quando nós abrimos mão do mundo, quando nós abrimos mão das baladinhas, quando nós abrimos mão daquilo que nós pensávamos que estava nos trazendo alegria, para ficar com a palavra da cruz, a mensagem da cruz, ei, Cristo morreu por mim, agora eu quero viver para Ele. Quando nós abandonamos tudo e dizemos, eu vou viver para o meu Senhor, chamado a atenção pelos colegas, por familiares, fala assim, agora se tornou beato, só vive na igreja. Tua vida agora é para a igreja, graças a Deus. Diga, graças a Deus. Não tem outra vida. Dei um conselho fantástico para minha mãe esses dias. Falei, mãe, aluga uma casa do lado da igreja, que a senhora vai ter minha visita todo dia. Ela disse, você nem visita mais, digo, aluga uma casa do lado da igreja. Todo dia eu vou tomar café contigo. Está resolvido o problema, né? A pessoa, minha mãe morando aqui do lado, que legal, rapaz. Glória a Deus. A palavra da cruz, ela requer, irmãos, que nós abrimos mão de coisas. Ela requer autonegação. A palavra da cruz vai exigir de você que você faça coisas que você não quer fazer, na hora que você não quer fazer. Quantos aqui já vieram para o culto sem vontade de vir? Uau, todo mundo? Rapaz, pensei que vocês eram crentes. Sem vontade nenhuma, rapaz, não quero ir não. Quantos assim como eu já vieram com dor de cabeça para a igreja? Cara de prejuízo. Aí você fala, eu vou. E você vem. E aí o culto vai acontecendo, e a cabeça continua doendo, e o louvor diz, pula, e você... O louvor diz, dança aí, e você cheio de dor, e, rapaz, esse louvor está doido. Mas de repente, você começa a saltar, pular, dançar, e quando pensa que não, você nem lembra mais que tem cabeça. A sua cabeça continua aí, viu?
mas você nem lembra mais. Por quê? Porque você fez algo que você não queria fazer, por conta de autonegação. Vou ler com você Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35. Abre lá. Ó, meu Deus do céu. Eu falei Marcos? Marcos 8 e versículo 34. Será que é eu que estou maluco ou... Vou abrir aqui. Acabei de elogiar vocês, poxa. Marcos 8, 34, tá aí? A versão dele está fora, né? Porque... tem alguma coisa errada. Vocês continuam sendo bons, viu? Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, ou por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então Jesus está ensinando o povo acerca de abrir mão da própria vida. Jesus está ensinando o povo acerca de abrir mão das suas paixões. Jesus está ensinando ao povo acerca de tomar a sua cruz. Deixa eu explicar algo para você. Quando eu digo tomar a sua cruz, irmãos, eu não estou falando passar por o que Jesus passou. Carregar a cruz e ser açoitado. Não, nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando de assumir a posição do cristianismo. De andar assim como ele andou, de fazer aquilo que ele faz, aquilo que ele fez, de fazer aquilo que ele nos aconselhou a fazer. No livro de Mateus, no capítulo 5, onde Jesus começa a ministrar o sermão da montanha, ele vai dizer: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, ou serão fartos, em algumas versões. Pergunto para você, você continua tendo essa fome, essa sede? O que é ter fome e sede de justiça? Quem tem fome quer comer, você está comigo? Quem tem sede quer beber. Diga o tempo todo. Eu não estou falando para você ser gordão, não. Eu estou falando para você buscar as coisas de Deus mesmo. Não estou falando para você ser glutão, a palavra correta seria essa. Gordão eu retiro. Porque está dando processo até por causa dessas coisas, né? Eu não estou falando para você ser glutão, não. Eu estou falando para você buscar as coisas de Deus com mais sede, com mais fome, buscar as coisas de Deus. Mas nós estamos deixando as coisas de Deus por tão pouco. Irmãos, olha para o lado. Olha quantos irmãos que você conhece, que é dessa igreja e não está no culto hoje. É um culto de ceia, irmãos. Estamos entendendo que está tudo bem. Sabe o que nós cantamos aqui? Ó? Ele virá num piscar de olhar. Ele vai vir, irmãos, e como é que ele vai nos achar? Qual é o fervor que ele vai nos achar? Qual é a fome e a sede dele que ele vai nos encontrar, irmãos? Porque estamos menosprezando as coisas do Senhor assim, por coisas tão banais. Esses dias porque eu só discuto com pessoas que não é dessa igreja, tá? Aí eu bato com força. Eu sei que não é daqui, então não vai sair.
Duas pessoas que eu discuti essa semana. Uma das pessoas é que estava faltando um dia de culto. É da minha família, dia de culto na igreja dela, estava visitando minha casa. Eu disse, o que você está fazendo aqui? Não é culto na tua igreja? Não, mas eu tenho que tirar dia para os meus filhos. Eu falei com o pastor e o pastor entende. Eu falei, pastor sempre entende. Quantos irmãos já vieram falar para mim? Irmão, por que você não veio na igreja domingo? Não, pastor, sabe o que é? Eu comprei um móvel, estava montando. A gente recebe, irmãos, esse tipo de informações. Eu estava montando meu móvel. Não, pastor, esse dia eu tirei para ir jantar com a minha família. Parabéns. O que você quer que eu faça? Que eu brigo contigo? O que você quer que eu faça? Quando é os meus bebês aqui, rapaz, vai tomar uma coça. Não vai sair de casa eles não. Não, eu tive que pintar a minha casa lá. Às vezes não está nem pintando, é o pintor que está lá. Está fazendo nada, está fazendo um cafezinho só. É o pintor que está lá, mas faltando culto, irmãos, menosprezando as coisas do Senhor por tão pouco. Na terça-feira passada, eu fui fazer uma visita à nossa igreja em Santos. Para quê? Para nada, só para chegar lá e orar junto com o nosso pastor, presidente. Porque pastor também tem pastor. Você está comigo? E Vanessa falou, poxa, vamos para Santos lá para receber a imposição de mãos do nosso pastor. Eu falei, vamos sim. Nós fomos lá de surpresa, foi sem avisar, porque se eu aviso ele me põe para pregar. Da outra vez eu avisei e me dei mal, tive que pregar. Então eu fui sem avisar, porque eu queria só cultuar com eles. Eu cheguei lá, cultuei, foi maravilhoso, irmãos. Eu cultuei com o meu pastor, o pastor Vailson estava lá, foi o pastor Vailson que estava ministrando. Recebemos imposição de mãos do nosso pastor, orou por nós, orou pela nossa casa, pela nossa família. Irmãos, se você entendeu quão precioso é isso, nós estávamos lá. No dia seguinte, encontrei uma pessoa que congrega lá. E falei, rapaz, eu estive na sua igreja ontem, cara, não te vi. Aí a pessoa, não, os cultos de terça tá fraquinho, né? Lá, tá pouquinha gente. Eu disse, a culpa é sua. A culpa é sua porque você não foi. Eu fui, você não estava lá, então se a igreja está vazia, a culpa é sua. Se você tivesse, era você e mais 3, pelo menos. Já tinha mais 4 na igreja. Tua família toda lá. De quem é a culpa porque a igreja está vazia, irmãos? De quem é? Cara, teve corajoso que falou. Vou perguntar de novo, de quem é a culpa para os cultos de terça estar vazio? Pronto. É fácil culpar o pastor, né? Fala que o pastor não tem unção, pode falar, fica à vontade. Eu sei quem sou. Não tem unção, sabe como é, né? Não, a culpa é nossa, irmãos. Entende isso? Aí a pessoa teve a coragem de falar assim, não, mas sabe o que é? Aí pega essa aí, Caio, que essa é para tu. Pé no peito, assim, ó. É que eu tô no rema. Segunda, quarta e sexta. Falei, rapaz, rema não é igreja não, rema é um trabalho. Você está abrindo mão da sua igreja por causa do rema. O rema, ele foi criado para fortalecer a igreja, não para enfraquecer. Se você não está indo na sua igreja por conta do rema, você está enfraquecendo a sua igreja. O rema que era para ser bênção se tornou maldição. Peguei pesado? O senhor não congrega aqui não, eu acho que ele vai voltar a congregar em Santos. Se congregasse aqui, talvez não vinha mais. Rapaz, sabe, irmãos, eu acho interessante, porque no nosso trabalho, nós trabalhamos de segunda a sexta. Mas na igreja, se a gente vai segunda, terça e quarta, na quinta a gente está cansado. Não, já fui 3 dias. Só eu que já pensei assim, vocês nunca. Já fui 3 dias? Há quem diga, o pastor quer que a gente esteja na igreja todo dia. O pastor pensa que a gente não tem vida, não. Não tem o que fazer. Eu já ouvi muito isso. O pastor pensa que a gente não tem o que fazer, quer que a gente esteja na igreja todo dia. Não, irmãos, porque o pastor quer que você tenha vida, é por isso que ele fala, você tem que estar na igreja todo dia. Percebe, irmãos, uma pessoa que ela sai da igreja, ela começa assim, no meio da pregação, ela está voando, olhando no celular, olhando no relógio, para ver se o tempo acaba. Rapaz, esse pastor não vai acabar não, essa pregação. Meu Deus, ainda falta meia hora.
Misericórdia. Você nunca pensou assim, você é crente. Mas quando às vezes você vê a pessoa quando ela começa a enfraquecer, ela se distrai, ela começa a olhar no relógio, pensa que não, o diácono passa, a pessoa está no celular mandando mensagem no WhatsApp, no meio do culto. Jesus me ajuda, tendo forma de piedade. Tendo forma de piedade. Está dentro da igreja. Mas começa dessa forma. Aí quando pensa que não, já esfriou um pouco. É 3 cultos por semana. Essa pessoa já começa a vir 2. Daqui a pouco ela se entope de trabalhos e de serviço, porque o diabo é perito em te enganar, irmãos. O trabalho dele todo é esse. Ele não pode te derrubar. A proposta dele é te enganar para que você caia sozinho. Aí te enche de trabalhos, te enche de coisas, muitos afazeres. Você se torna uma pessoa importante demais lá fora para ter tempo para vir à igreja. E quando pensa que não, agora você só consegue vir aos domingos. Porque você é um homem de negócio, você é uma mulher de negócio, você é alguém bem sucedido, alguém muito requisitado lá fora. E agora você só começa a vir aos domingos. Mesmo assim, no domingo, você começa a sentar lá no fundo da igreja. Você vai pulando de degrau de cadeira. Quando pensa que não, você está 2 domingos sem vir. 3. E aí você já não responde mais as mensagens do pastor. Porque a princípio você responde, não, pastor, é que eu estava ocupado. Eu comprei uma junta de bois e tive que experimentá-la. Eu me casei, sabe como é, né? Lua de mel. E assim vai dando desculpa para o pastor, mas chega uma hora que nem atende mais os telefonemas. E aí a pessoa se revela como realmente ela estava. Dentro da igreja, tendo forma de piedade, mas bem fora do Senhor. E por que isso? Porque nós não estamos querendo carregar a nossa cruz, nós não estamos querendo fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e é agradável, irmãos. O teu amém devia ser pelo menos melhor para isso. A vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Amém. Ainda que a princesa boa, sabe a correção dos pais? Você entende a correção dos pais? Quem aqui gostava de tomar um açoite da mãe ou do pai? Ninguém gostava, irmãos. Eu fazia cara de ódio. Mãe batia para eu chorar, eu ficava encarando ela assim, ó. Um dia eu vou crescer, eu pensava, um dia eu vou crescer, e aí eu te pego. Não parecia bom, irmãos, mas todas as correções que nós recebemos dos pais era para o nosso benefício. A nossa vontade era fazer o errado mesmo. A vontade dos nossos pais era nos corrigir para que nós fizéssemos o certo. E porque os nossos pais nos corrigiram, nós estamos aqui. Senão nós estaríamos bem mal. Não é assim? Não queríamos fazer. Eu acho interessante quando chega na fase da adolescência, porque na fase da adolescência já entende muita coisa. E pensa estar certo. Aí já começa a discutir com os pais. Pá, eu não posso fazer nada. Não pode. Ainda não. Por quê? Porque os pais sabem o que é o melhor. Ainda não pode fazer a sua vontade. Alguém aqui já ouviu do pai? Enquanto estiver na minha casa, debaixo do meu teto. Alguém já ouviu essa frase ou não? Vai ter que, é as minhas leis. Ei, quantos estão na casa do pai aqui, irmãos? Então não é mais do teu jeito, irmãos. Não é mais da sua maneira. Enquanto você está na casa do pai, debaixo do teto dele, debaixo da potente mão dele, não é do seu jeito. Mas o que é que está acontecendo, irmãos? Nós temos recebido mensagens sobre mensagens, estamos, sabe, eu gosto de fazer essa analogia dos filhos adolescentes, pensam que sabem tudo, e muitas das vezes eles ignoram o que os pais falam. Ah, mãe, a senhora está falando, mas seu tempo já passou, você não sabe o que está falando. Porque eles pensam que sabem mais do que a gente, não sabem. E muitas das vezes eles se dão mal quando desobedecem os direcionamentos dos pais. Agora eu vou te falar, irmãos, é tempo da igreja se levantar em Deus para fazer a vontade dele. É tempo da gente parar de dar desculpas, irmãos.
É tempo de pararmos de dar desculpas. E falarmos, não, eu vou para cima, o diabo vai perder de qualquer jeito, porque eu vou para cima, eu vou fazer a vontade daquele que me chamou, eu vou fazer a vontade daquele que me criou. Ei, nós celebramos aqui a morte de Jesus Cristo, evidentemente, nós celebramos aquele que vive, mas ei, ele morreu por nós. Ele encarou a morte de si mesmo. E a mensagem da morte, irmãos, desde o começo sempre foi uma mensagem de escândalo, porque nós não estamos acostumados com a mensagem da morte. Ei, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. A mensagem da morte, irmão, se tornou uma mensagem de escândalo, porque quando Jesus começa a falar para Pedro, ei Pedro, eu vou ter que encarar essas coisas aqui. A Bíblia diz que Pedro começou a reprová-lo, dizendo, não Senhor, de modo nenhum. Pedro começou a reprovar o Senhor, porque Pedro ele não queria a mensagem da morte. A mensagem estava boa até então. Jesus estava curando pessoas, Jesus multiplicava os pães, essas coisas boas, todos nós queremos, né? A multiplicação dos pães, pega aqui 5 pães para 5.000 e ainda sobra, o cesto de vocês vai ficar tudo cheio enquanto vocês estiverem distribuindo. Que coisa boa! Quanta coisa boa acontecendo, queridos. As pessoas vindo, os cegos sendo curados, os coxos andando, os paralíticos andando. Ei, quanta coisa boa acontecendo. Vamos lá em Lázaro. Ah, mas Lázaro morreu. Ei, tu não, rapaz. Fico imaginando Jesus conversando com aquelas crianças, dizendo, ei, relaxa. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Essa é a parte do cap branco. No leme do navio, assim. Relaxa, quem crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Uau! Aí Pedro diz, uau! Eu tenho que andar com ele. Quando Jesus começa a falar, ei, é necessário morrer. É necessário morrer. Importa que o Filho do Homem seja entregue. É necessário morrer. A Bíblia diz que Pedro começa a reprová-lo, porque a mensagem da morte, a mensagem da cruz, nunca foi uma mensagem que chama a atenção. Talvez uma mensagem diferente fazia com que vocês pulassem e dançassem na igreja. Mas a mensagem de carregar a sua cruz e falar assim, ei, é tua responsabilidade ser crente. Vou falar em hebraico agora. É a tua responsabilidade ser crente. Glória a Deus. Paulo falando sobre si mesmo, ele falou assim, quanto a mim, eu tenho que pregar o evangelho. Porque sobre mim pesa essa obrigação. Diga, obrigação. Então não é porque você quer, você é obrigado a fazer. Se você quer andar como crente, não como quem tem forma de piedade. Aí você é obrigado a andar como o Senhor quer que você ande. Pastor, eu tenho que vir aos cultos? Sim. Pastor, eu tenho que orar mais? Sim. Pastor, eu tenho que ler? Eu odeio ler? Sim, você tem que ler. Por quê? Porque a palavra de Deus foi escrita para você ler. Amém, irmãos? Porque quem lê entende. Amém. Foi a Escritura que diz. Não é homem que diz isso. Se tornou um jargão muito bacana. Quem lê entende, mas foi as Escrituras que dizem. Então, eu não quero ler, pastor. Eu não gosto de ler. Parabéns, eu também não. Mas nós temos que ler. Você está comigo, irmãos? Amém. A palavra da cruz não tem meio termo, não. Ela diz, Lucas capítulo 14, versículo 26, diz assim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, ou irmãos ou irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quantos de nós usamos nossa própria família como desculpa? Para não ser e para não fazer. É o meu marido que não me acompanha, é o meu filho, é a festa da minha sobrinha, e assim sucessivamente, vamos criando desculpas e desculpas e desculpas, para quê? Para sempre colocar as coisas de Deus em segundo plano. Irmãos, se você coloca as coisas em segundo plano, logo você está em segundo, se você coloca as coisas de Deus em segundo plano. Mas se você colocar as coisas dele em primeiro, certamente, Deus não vai colocar você em segundo. Você está comigo? Verso 18 diz, e qualquer que não tomar a sua cruz, eu estou em Lucas capítulo 14, e versículo 27, por que eu falei 18? Versículo 27, ainda bem que a mídia está aí.
E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meus discípulos. Todos nós, irmãos, gostamos de ter cargos, porque nos sentimos mais importantes quando temos um cargo. Não é assim? Deixa eu dizer algo para você, que a igreja ela é maravilhosa. Porque às vezes o cara não estudou, o cara não fez nada da vida, ele jogou a vida dele toda fora lá no mundo, ele jogou a vida toda fora. De repente ele se converte ao Senhor e ele começa a orar mais e a buscar mais. De repente o pastor olha para ele e começa a dizer para ele, olha, o pastor não, geralmente o profeta quem faz isso, né? O profeta olha para ele, de repente o profeta diz assim, você é ministro de Deus. Pessoa que nunca foi nada na vida, agora é ministro do Deus vivo. Uau! Que cargo maravilhoso. Meu Deus do céu, pegou o cara que era ninguém, colocou o cara lá em cima. Diga, ministro de Deus. Mas por que o profeta fala isso? Porque é verdade. Deus nos chamou para ser ministros dele, cara. Quem somos nós para discutir quanto a isso? Quantos ministros de Deus temos aqui? Aí, consequentemente, começa a vir os cargos. Por quê? Porque tem gente que fica até dodó e sai da igreja se o pastor não der um cargo rápido para ele. Ah, eu estou nessa igreja já tem 3 meses, o pastor nem olha para mim. Nessa igreja ninguém dá oportunidade para ninguém. Não, nessa igreja não. A igreja de vocês dá oportunidade na música? Dá nada, é só aquela panelinha lá. Ninguém dá oportunidade, não. Aí nós olhamos a pessoa, buscamos em Deus o talento da pessoa, o que essa pessoa pode acrescentar no reino de Deus e promovemos as pessoas. Gostamos de cargos. Não, pastor, eu não gosto. Hipócrita. Todo mundo gosta de ser alguma coisa, de se sentir importante, vou dizer assim. E você não foi chamado para ser menos do que isso, amém, irmãos? Você foi chamado para ser importante. Mas Jesus diz que aquele que não tomar a sua cruz não pode ser chamado seu discípulo. E às vezes nós queremos posições, às vezes nós queremos cargos, às vezes queremos ocupar lugares. Mas sabe, irmãos, nós não queremos fazer nada para estar lá. Precisamos fazer alguma coisa para estar lá. Né? Eu já ilustrei isso aqui. Imagina os músicos aqui, o pessoal ensaia, o pessoal se prepara, eles sabem tocar, eles se preparam para isso. Aí vem o grupo todo, nós vamos ensaiar essa semana inteira, nós vamos ensaiar de fé em fé, aí vem o grupo todo, eu gosto de pegar o baterista, porque ele está sempre aqui de frente. E ele é maior do que eu, então se quiser me bater fica mais fácil para ele. Só o baterista não vem para os ensaios. Porque ele entende que não precisa se preparar, ele entende que não precisa estar avivado, ele entende que não precisa orar junto com o grupo. Ou seja, ele não entende nada. Aí vem o grupo todo se prepara e fazem ensaios maravilhosos e oram e faz as coisas acontecerem. Aí no dia da apresentação, vem o baterista, que é o cara, que se acha o tal. Eu estou só, metaforicamente. Ele se acha o tal. E diga-se de passagem, alguns bateristas se acham mesmo. Esse aqui não. Mas ele vem, só que ele não se preparou. Aí o grupo todo deu o seu melhor, o grupo todo vai tocar legal. E aí tem um cara desafinado no meio do grupo. Quem é o cara desafinado? O baterista, que não sabe nem por onde começa, nem por onde termina. Por quê? Porque o grupo se preparou. Traduzindo, o grupo carregou a sua cruz. Investiu tempo, investiu dinheiro, investiu sacrifício, investiu cordas, investiu preparação. Se preparou. Aí tem um que não se prepara. Aí, um dia, irmãos, o dono da festa vai aparecer, viu? Nós cantamos isso. Um dia o dono da festa virá. E ele vai cobrar de cada... A Bíblia diz, irmãos, que nós seremos julgados por nossas obras. Sabe, irmãos, eu fico sempre me perguntando, se Jesus Cristo viesse hoje, como é que ele me acharia? Se fosse hoje, irmãos, como é que você está diante dele?
Glória a Deus, pastor, hoje eu estou aqui, eu estou na igreja, estou ouvindo a palavra dele, eu estou cheio de fé. Mas se ele vier na segunda-feira? E se ele vier naquela terça-feira, que os seus irmãos estão aqui orando por você e você não está? Está pegando pesado, hein, pastor? Eu amo tua vida, viu, irmãos? E se ele vier na quinta-feira, buscando aqui, deixa eu ver quem é que está buscando conhecimento da minha palavra. Uau! Rapaz, cadê fulano que não está aqui? Aí Jesus procura no Facebook e no Instagram, talvez te ache. A palavra da cruz, irmãos, ela tem que nos levar a algo precioso, que é a morte para nós mesmos. A palavra ela nos leva a viver para Ele. Se não for assim, irmãos, nós só estamos como forma de piedade. Eu sei que você me ama. Nem sempre estaremos juntos, fica tranquilo. Um dia você vai estar numa posição maior do que a minha. E aí você vai saber como é bom. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 17, primeiro. 2 Coríntios 5, 17. Essa aí não vou nem pedir para colocar na tela. Ah, já colocou. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Eu digo, nova criatura. O contexto diz que as coisas velhas se passaram. Ei, por que alguns têm 20 anos de crente e ainda estão andando com as coisas velhas? Estou falando que o pastor está pegando pesado hoje. De repente eu tenha ficado chateado contigo durante a semana. Por que nós estamos, às vezes, 10 anos na igreja, irmãos, e ainda andando nos mesmos preceitos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, diga nova. São novos caminhos, são novas atitudes, são novos posicionamentos, queridos. Mas às vezes estamos do mesmo jeito. Não, pastor, eu bebia, eu não bebo mais. Mas ainda fala do irmão. Pastor, eu gostava de dançar colado, eu não danço mais colado. Mas ainda fica chateadinho com o pastor. Isso não é recadinho não, viu? Eu creio que ninguém está chateado comigo aqui não. Irmãos, são os mesmos preceitos. Como é que pode, irmãos? Como é que pode nós estarmos dentro da igreja e termos inimizade e não falar com alguém da nossa própria família? Brigado. Pai que não fala com filho, filho que não fala com pai. Como pode, irmãos, como pode estarmos dentro da igreja e assim, sabe de uma coisa? Eu decidi, pastor, eu não aguento mais, vou me separar. Aí se separa e casa de novo e continua dentro da igreja, está tudo certo, a vida está tudo normal, ei. Um dia ele virá. Está tudo normal. Está tudo normal, estamos dentro da igreja, estamos tendo relações ilícitas, está tudo normal. Não, irmãos, não é para ser assim. Nova criatura. Nova criatura, um dia na igreja, outro dia numa festa, um dia na igreja, outro dia fora dela. Ei, não. Não, irmãos. Nós estamos celebrando a Cristo aqui, nós não podemos fazer isso de qualquer forma. Nós estamos celebrando a Cristo, irmãos, nós não podemos dar desculpas a Ele, não. Não, pastor, mas Cristo me entende. Não, filho. Deixa eu falar uma coisa para você, nós sempre pregamos aqui a respeito de que Ele virá, de que Ele vai nos levar. Existe um lugar, irmão, separado para os filhos de Deus, para aqueles que esperam em Cristo. Existe um lugar para nós. Mas sabe, queridos, uma coisa que talvez nós falamos pouco, o inferno também existe. E lá é ruim. Lá não é bom não, irmãos, é ruim. Mas Deus me livre de falar de inferno, né? Deus me livre de tocar nisso. Oxe, eu é que não vou para lá.
Ele existe. Esses dias, irmãos, eu tenho um privilégio, Deus ele me abençoa muito, porque eu sou quase que um predileto dele. Brincadeira aí, se tivesse sendo gravado, é brincadeira, Deus não tem filho predileto. Mas eu estava trabalhando em um beiral de um telhado, e de um telhado de um prédio. E de repente eu me vi tropeçando e caindo. E foi algo bem legal, eu não compartilhei isso nem com minha esposa ainda. Porque senão ela ia falar, cuidado, não vai mais para esse prédio não. Mas eu me vi tropeçando e caindo. E eu me vi lá embaixo. E eu me perguntava, e agora? Para onde eu vou? Aí você pode dizer para mim assim, pastor, você não tem convicção não? Aí eu pergunto para você, você tem? Eu tenho, pastor, porque Cristo morreu por mim. Glória a Deus, Ele morreu por você. E você, morreu por Ele? Ele morreu por você. E você, já morreu para Ele? Ou por Ele? Quantos querem ser crentes de verdade, irmãos? Eu quero, queridos. Eu quero. Sabe, eu sou casado, nós temos 2 filhos. E geralmente a minha educação, a educação que eu dou aos meus filhos é diferente da minha esposa. Ela é mãe, eu sou pai, já tem diferença aí. Então, vez por outra, eu dou um tapa na nuca. Para com isso, rapaz. Não bate na cabeça do menino, mamãe. Mas geralmente, quem corrige mais as crianças sou eu. Eu não tenho dó, não. O que eu estou querendo com isso? Eu estou querendo que eles vão bem. Não é assim? As crianças precisam, irmãos, de correção. Para elas não se perderem. No final das contas, elas vão te amar. Mas qual é o anseio do nosso coração? É que nenhum deles, irmãos, fique pelo caminho. O anseio do nosso coração é que eles alcancem os melhores lugares, as melhores posições, que sejam bem-sucedidos, ricos. O anseio de Deus é te dar tudo isso, queridos. Mas quantos de nós estamos dispostos a obedecer? Eu estou em 2 Coríntios 5:17, é isso? Volta lá, versículo 14, 15, que vai dizer assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Diga, o amor de Cristo me constrange. Se Cristo fez tanto por nós, irmãos, eu pergunto, o que nós temos feito por Ele? Quantos de nós temos vivido de fato aquilo que nós fomos chamados para viver, que é um evangelho genuíno? Sabe de uma coisa? Nós podemos fazer mais e muito mais. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu quero que você examine a si mesmo, dentro dessa mensagem. Cristo morreu por você, irmãos. E você tem vivido para Ele? Porque muitas das vezes nós estamos vivendo para nós mesmos. Lembra disso, eu vou ler o texto da ceia, eu vou pedir para os ministros de música subir. Lembra disso, irmãos. O texto da ceia vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pode subir os ministros de música. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim comam do pão e bebam do cálice.
Ou seja, sejam participantes do corpo e do sangue de Jesus. É para vocês serem participantes. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, para mim, por favor, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 agora, ou 29 agora. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, aquilo que Vanessa falou para mim esses dias, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há no meio de vós, Paulo está falando com a igreja, irmãos, eis a razão porque há entre vós muitos fracos. Pastor, mas eu não estou fraco, será que não? Porque quando você tem um cargo na igreja e de repente qualquer coisinha aperta, primeira ideia que você tem, não vou servir mais não. Pastor, eu já estou pensando em largar tudo. Largar o quê? Largar o trabalho? Não, pastor, trabalho não. É o emprego que você quer largar? Não. Quer largar para mim? Não, pastor. Está doido? Eu quero largar o cargo na igreja. Eis a razão porque há no meio de vós muitos fracos. Começa com fraco. Por quê? Porque os fracos soltam primeiro. Estou falando com alguém? Se colocar um peso sobre você, os fortes sustentam, mas os fracos soltam primeiro. E alguns estão soltando por uma balinha. Coloca uma bala, soltei. Os fortes permanecem. Os fortes não largam. Os fortes, como diz minha amiga Marli, o sangue dá na canela e nós continuamos caminhando. Nós não vamos parar, nós não vamos desistir, porque nós estamos aqui fazendo o trabalho que Cristo nos chamou para fazer. Eu estou honrando o meu rei, eu estou trabalhando para aquele que me arregimentou. Sobre mim pesa essa obrigação. E aí o sangue pode dar na canela. Eu não fui chamado para ser um marinheiro simplesmente com um capzinho. Não. Eu fui chamado para a guerra. Na guerra você vai para cima, tem inimigo lá atirando em você. E você diz, eu estou indo para cima, eu vim aqui para vencer, eu não vim aqui para ser derrotado. Eu fui chamado para a guerra, eu vou guerrear e eu vou vencer. Por quê? Porque eu estou indo em nome daquele que é maior do que a Marinha do Brasil. Amém, irmãos? Fica de pé um pouco. Eis a razão porque